O estoicismo é muito mais do que uma filosofia antiga, é uma verdadeira maneira de encarar a vida. Essa escola de pensamento surgiu na Grécia, por volta do século III a.C., e tem como fundamento a ideia de que devemos focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Parece simples, certo? Mas suas lições são poderosas. Imagine-se enfrentando um desafio, como perder um emprego. A primeira reação pode ser o desespero, mas um estoico diria: espere. O que posso aprender com isso? O que eu realmente posso controlar agora? Esse tipo de pensamento ajuda a transformar a dor em crescimento. Vamos pensar em uma história famosa. Sêneca, um dos grandes estoicos, passou por muitos altos e baixos em sua vida. Ele foi exilado, mas ao invés de se deixar abater, usou essa experiência para refletir sobre a vida e a natureza do sofrimento. Ele dizia que a adversidade é uma oportunidade para treinar nossa mente. Ao invés de lamentar, ele buscava sabedoria em cada situação. Outro exemplo é Epíteto, que era um escravo em Roma. Ele ensinava que a liberdade verdadeira vem de dentro, da nossa capacidade de responder às circunstâncias da vida. Ele nos encorajava a não deixar que pessoas ou eventos nos tirassem a paz de espírito. Assim, o estoicismo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a cultivar uma resiliência admirável e a encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. Prepare-se para aplicar essas lições no seu dia a dia. Você pode se surpreender com a mudança que isso traz. O estoicismo é uma escola de filosofia fascinante que nasceu na Grécia. Por volta do século III a.C., essa filosofia ensina a importância da razão e da virtude, focando na maneira como lidamos com as situações da vida. Um dos maiores representantes do estoicismo é Marcus Aurelius, que não só foi um imperador poderoso, mas também um filósofo profundo. Marcus Aurelius é conhecido por suas meditações, nas quais refletia sobre a vida e as dificuldades que enfrentava. Um exemplo disso é quando ele fala sobre a importância de aceitar as coisas que não podemos mudar. Imagine um dia em que tudo dá errado, você perde o ônibus, tem um desentendimento com um amigo e ainda por cima esquece o guarda-chuva em casa. O estoicismo nos ensina a aceitar essas adversidades como parte da vida, em vez de deixar que elas nos consumam. Outro grande nome do estoicismo é Sêneca, que, em suas cartas, discute como devemos agir diante da dor e do sofrimento. Ele acreditava que, ao invés de nos queixarmos, devemos usar os desafios como oportunidades para crescer. Por exemplo, se você está passando por um momento difícil no trabalho, Sêneca diria que é uma chance de aprender a ser mais resiliente. Epíteto, por sua vez, enfatizava o controle sobre nossas reações. Ele dizia que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como respondemos a eles. Se alguém lhe critica, você pode escolher se abalar ou se manter firme. O estoicismo, assim, nos oferece ferramentas valiosas para viver com mais paz e sabedoria. A primeira lição que precisamos aprender na vida é a aceitação do que não podemos mudar. Essa ideia foi muito bem expressa pelo filósofo Sêneca, que afirmava que a vida é curta. Isso nos leva a refletir: por que perder tempo lutando contra coisas que estão fora do nosso controle? Por exemplo, imagine que você está preso no trânsito, a caminho do trabalho. É frustrante, não é? Mas, ao invés de xingar, que tal ouvir uma música boa ou um podcast interessante? Aceitar que você não pode mudar a situação do trânsito pode até transformar um momento estressante em algo produtivo. Aceitar a realidade é, de fato, libertador. Quando nos livramos da necessidade de controlar tudo ao nosso redor, podemos direcionar nossa energia para o que realmente importa. Por exemplo, você pode não conseguir mudar a opinião de outra pessoa, mas pode escolher como reagir a isso. Isso traz uma sensação de empoderamento. Focar no que podemos controlar é um caminho para a paz interior. Pense em uma situação difícil que você já enfrentou. Ao aceitar a realidade, você provavelmente conseguiu pensar em soluções ou formas de lidar com o problema. A vida é feita de altos e baixos, e cada desafio traz uma oportunidade de aprendizado. Então, vamos praticar a aceitação e redirecionar nossa atenção para o que podemos mudar. Isso pode fazer toda a diferença na nossa jornada.
Afinal, cada momento conta, e devemos aproveitar ao máximo o tempo que temos. A próxima lição é sobre o controle das nossas reações. Vamos falar sobre como a maneira como respondemos a situações difíceis pode fazer toda a diferença. Lembra do filósofo Epíteto? Ele tinha uma ideia simples, mas poderosa. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Imagina que você está esperando o ônibus e ele se atrasa. A maioria das pessoas ficaria irritada, certo? Mas e se, em vez disso, você decidisse usar esse tempo para ouvir um podcast interessante ou ler um livro? Ao mudar sua reação, você transforma um momento negativo em uma oportunidade produtiva. Outra situação, você recebe uma crítica no trabalho. É fácil ficar na defensiva e se sentir mal com isso. Mas que tal fazer uma pausa e perguntar a si mesmo: como posso reagir melhor a isso? Essa pergunta pode levar a uma reflexão que ajuda a melhorar suas habilidades e a lidar melhor com o feedback. A chave aqui é a escolha. Podemos escolher nos deixar levar pela raiva ou pela frustração, ou, em vez disso, optar por uma resposta mais consciente e construtiva. Isso não significa ignorar os sentimentos, mas sim direcioná-los de forma que nos ajude a crescer. Portanto, da próxima vez que uma situação difícil surgir, lembre-se, você tem o poder de controlar sua reação. Pergunte-se: como posso reagir melhor? Isso pode transformar até os momentos mais desafiadores em oportunidades de aprendizado e crescimento. Viver de acordo com a razão é realmente essencial. Pense bem, quantas vezes tomamos decisões impulsivas? Às vezes, agimos por emoção, sem pensar nas consequências. Marcos Aurelius, um grande filósofo estoico, sempre enfatizava a importância de agir com sabedoria. Para ele, a razão era como uma bússola em meio a uma tempestade. Vamos imaginar uma situação do dia a dia. Você recebe uma proposta de trabalho que parece incrível, mas a empresa tem uma reputação duvidosa. O que você faria? Se agir apenas por impulso, pode acabar se metendo em uma fria. Mas se você parar, refletir e perguntar a si mesmo: isso é razoável? Isso realmente traz benefícios para o meu futuro? Pode chegar a uma conclusão muito mais sábia. A razão deve ser a nossa guia, especialmente em momentos de incerteza. Outro exemplo: você está discutindo com um amigo. A raiva pode fazer você dizer coisas que não pensa de verdade. Mas se você se lembrar de agir com razão, pode optar por ouvir e entender o ponto de vista dele. Isso pode até fortalecer a amizade. Muitas vezes, as decisões mais acertadas vêm de uma análise cuidadosa. Quando colocamos a razão em primeiro lugar, aumentamos as chances de colher bons frutos. Portanto, sempre que você estiver diante de uma escolha, lembre-se de usar sua razão como uma luz a iluminar o caminho. Afinal, viver com sabedoria é um caminho que vale a pena trilhar. Superar dificuldades é uma parte essencial da vida. Todos nós enfrentamos desafios, não é mesmo? Cada um deles apresenta uma chance de crescimento. Por exemplo, você já se deparou com uma situação difícil, como perder um emprego. No início, pode parecer o fim do mundo. Mas, com o tempo, essa dificuldade pode abrir portas. Pode levar a uma nova carreira que você nunca teria considerado antes. Sêneca, um filósofo estoico, nos ensina a olhar para os obstáculos como professores. Ele acreditava que, ao enfrentar dificuldades, podemos aprender valiosas lições sobre nós mesmos. Pense na história de alguém que passou por uma separação difícil. No começo, toda aquela dor parecia insuportável. Mas, ao refletir e se reerguer, essa pessoa pode ter descoberto novos hobbies, feito novas amizades e até mesmo se tornado mais forte emocionalmente. Além disso, a adversidade pode ser uma bênção disfarçada. Lembra-se daquela vez em que você teve que lutar para alcançar um objetivo? Pode ser a história de um atleta que se machucou e teve que se reabilitar. Ao longo desse processo, ele pode ter encontrado uma nova paixão e se tornado um mentor para outros. Isso mostra como, muitas vezes, as dificuldades podem nos levar a caminhos inesperados. Portanto, ao enfrentar um desafio, lembre-se de que ele pode ser uma oportunidade disfarçada.
Cada obstáculo que encontramos é uma chance de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Vamos encarar as dificuldades com coragem e gratidão. Concluindo, o estoicismo oferece ferramentas valiosas para a vida moderna. Vamos pensar um pouco sobre isso. Sabe quando você enfrenta um dia difícil? O estoicismo ensina que, em vez de se deixar levar pela frustração, é melhor aceitar a situação como ela é. Por exemplo, imagine que você perdeu um ônibus e vai chegar atrasado ao trabalho. Em vez de se irritar, você pode pensar: não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher como reagir. Essa aceitação é o primeiro passo para manter a calma. Além disso, o estoicismo nos ensina a controlar nossas reações. Você já notou como algumas pessoas ficam extremamente chateadas por coisas pequenas? Um comentário indesejado ou uma crítica. O estoicismo sugere que, em vez de reagir instantaneamente, devemos pausar e pensar. Um exemplo prático: se alguém te ofende, em vez de responder com raiva, você pode respirar fundo e considerar se a opinião daquela pessoa realmente importa para você. Isso pode transformar uma situação tensa em algo mais leve. Por último, agir com razão é fundamental. O estoicismo nos incentiva a tomar decisões com clareza. Pense em um momento em que você teve que escolher entre seguir sua paixão ou fazer algo mais seguro. O estoicismo lembra que a razão deve guiar nossas escolhas. Assim, ao aplicar esses princípios, você pode encontrar a paz interior que tanto busca. Isso, sem dúvida, te ajudará a viver uma vida mais plena e satisfeita, cheia de propósito e resiliência.